gente pode fazer esse planner financeiro para cada momento, para cada degrau, e como que eles podem nos ajudar na construção da nossa carteira de investimentos, tá? Então, primeiro ponto é planner financeiro. O que que é um planner? É para você anotar mensalmente o quanto que você irá investir e justamente relembrar as metas e direcionamento para os seus investimentos, tá? Então, você anota todo mês, esse mês eu consegui, a minha meta é 500, eu consegui investir 510, e você anota, acima do seu plano. Esse mês deu ruim, eu só consegui 350. Então no próximo mês eu consigo compensar. Então, você anotando todos os meses, ele vai te direcionando como que está o seu comportamento ao longo do tempo e vai te relembrando para onde você quer ir, né? Eu quero atingir o meu primeiro degrau dos primeiros 50 mil. Então, isso vai te, poxa, mês passado faltava 40, agora falta 35. Então, assim, você vai entendendo o quão próximo está da sua próxima meta, tá bom? Organização inicial. Então, lembra que eu falei para vocês que a anotação mensal ela deve ser rápida, mas a gente tem que fazer um planejamento inicial para a gente ter uma estrutura padronizada e poder utilizar isso de maneira correta, tá? Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é a divisão dos investimentos. Então, ter claro qual é a meta que você quer atingir naquele ponto, tá? Então, quebrar a meta final em submetas e em atingir essas submetas e estar no direcionamento correto. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou até voltar aqui na escalada, então, no 19, ó. Então, faz de conta aqui, ó, que a sua meta final, aqui, ó, que é o degrau final, seja, por exemplo, 1 milhão, tá? Essa é a sua meta final. É isso que você vai perseguir todos os meses? Não, porque isso você dá um super passão. Faz de conta que você está aqui, ó. Ainda se você não tem absolutamente nada. Qual que tem que ser a sua primeira submeta? Quebrar, né? Então, aqui a escalada é justamente você quebrar. Qual que é a sua primeira submeta? Minha primeira submeta aqui são os meus primeiros 10 mil. Para eu atingir esses 10 mil, aonde que eu tenho que colocar? Tá? Para eu atingir meus 50 mil, aonde que eu tenho que colocar? Então, entenda que quebrar em submetas é justamente você te ajudar a conduzir para o próximo degrau. E isso te ajuda a chegar à tão desejada independência que você definir, tá? Então, não adianta você colocar todos os meses que a meta é chegar aqui. Isso vai te causar frustração. Agora, se você quebrar em mini metas e você ir se aprofundando em tipos de investimento de acordo com o seu momento, isso vai te ajudar a acelerar, a chegar nesse patamar aqui, tá bom? Então, é muito importante vocês terem claro qual que é a submeta do momento, qual que é a meta final, então qual que é o valor que você quer chegar no final e qual que é a submeta do momento. Você não tem ideia de quanto que você quer chegar, eu tenho vários vídeos que eu já gravei de outros episódios que eu conto justamente como que vocês podem fazer esse cálculo para vocês atingirem esse valor final. E como que a gente pode quebrar também essas submetas, tá? Então, o primeiro ponto é que o que você tem que olhar sempre é a submeta. E conforme for passando o tempo, entender se você está no caminho certo, na direção certa, tá? Então, definir o valor que será investido todos os meses, tá? Aqui, ó, todos os meses, para você atingir essa submeta. E nesse ponto aqui, eu coloquei um ponto que é algo que é negligenciado, acho que muito, que é você considerar a inflação do mês, para o dinheiro não perder o poder de compra ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. Faz de conta que você não tem absolutamente nada e o seu primeiro degrau é os 50 mil, que é a reserva de emergência, por exemplo. Só que você está hoje numa condição que se você guarda pouco, você não consegue investir muito. Então você vai demorar um pouquinho para atingir esses primeiros 50 mil reais. Faz de conta que é, sei lá, 2, 3 anos. Ao longo desses 2, 3 anos, vai ter um negócio que chama inflação. O que é inflação? É a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Então, os 10 mil no momento em que você fez o planejamento não vai ser os mesmos 10 mil no momento em que você chegar nesse degrau. Ele vai ser um valor maior. Para você não ter que chegar até aquele degrau e falar, poxa, agora que eu atingi meus 10 mil, eu não atingi ele, você pode ir fazendo as correções de inflação
a cada aporte, porque isso dói muito menos. Quando a gente dilui a inflação em cada aporte, isso facilita e muito a gente conquistar o valor que a gente quer já corrigido, tá? Eu vou ensinar isso para vocês também. Então, vocês colocarem esse ajuste de inflação mensal nos aportes mensais contribui bastante e é de uma maneira muito simples, tá bom? Então aqui, ó, eu trouxe um exemplo, eu falei para vocês, não precisa ser uma planilha, aqui é um exemplo da planilha lá da escalada, mas não precisa ser uma planilha, pode ser no papel, uma coisa muito simples, de uma maneira que vocês podem organizar, tá? O que que é isso daqui? Isso daqui eu coloquei aqui, ó, divisão nível 1. Nível 1 é para atingir a reserva de emergência, por exemplo, né? Então, no nível 1 tem a meta de atingir os 50 mil, tá? Que é o dinheiro da reserva, e tem as opções de investimentos para atingir esses 50 mil, tá? Aqui, o que, que vocês têm que colocar e deixar bem claro? Então, qual que é a meta do degrau do momento? Então, aqui eu coloquei como exemplo 50 mil, que é para reserva de emergência. Então, é uma pessoa que está começando do absoluto zero, tá? Esse exemplo. E quanto que faz de conta que a pessoa consegue colocar por mês? Nesse exemplo aqui, eu coloquei que a pessoa coloca por mês R$ 500, tá? Então, todo mês ela se comprometeu a colocar R$ 500 do salário dela, do prolabore dela, do que ela receber por mês. Então, R$ 500 de acordo com o que ela recebe. Todo mês ela vai investir aquilo. Ela se comprometeu no planejamento a investir R$ 500, tá? Aí, lembra que eu falei para vocês da inflação? Ó, inflação mensal 0,42. Da onde que eu tiro esse valor? Gente, muito simples. Vocês vão lá no navegador e vão digitar qual que é a inflação mensal. É bem simples mesmo. E aí vocês vão colocar este valor aqui. E aí calcula o quanto que é o valor corrigido. Então, esse valor, vocês estão vendo aqui, ó, em vez de R$ 500 é 502,10. Viu que não dói muito? R$ 2 a mais não vai doer tanto, porque está diluído ao mês. Agora, imagina essa inflação ao longo dos anos, aí você chega lá na frente, você atinge os R$ 50 mil e fala, peraí, agora os R$ 50 mil não é mais R$ 50 mil, é 62,5. E aí você desanima porque você não chegou bem naquele degrau que você desejaria, tá? Então é muito importante vocês fazerem essas pequenas correções ao mês, tá? Então aqui, ó, a dica é inflação, busca no buscador inflação mensal. Vocês vão ter esse número muito facilmente e calcula o quanto que do valor investido a mais você tem que investir para garantir a proteção da inflação, tá bom? Se vocês acharam muito complicado e não vão investir por causa disso, não faça isso. Invista seus R$ 500, tá? Não precisa ficar se remoendo. O importante é investir todos os meses. Mas essa questão da proteção da inflação é muito importante, eu recomendaria. Mas se isso for um empecilho para vocês investirem porque vocês acharam muito difícil, o que não é, gente, é esforço para o futuro de vocês. Se vocês acharam muito difícil, isso vai ser um empecilho para vocês investirem todos os meses. Fiquem com o número redondo, não tem problema. O importante é soberano, é a consistência ao longo do tempo, tá bom? Então, o outro ponto aqui, ó, definir qual será a distribuição dos investimentos. Então, definir a porcentagem por tipo de ativo. Lembra que eu falei para vocês que para cada degrau vai ter uma quantidade de investimentos, né? Vai ter uma quantidade de opções de investimentos para vocês fazerem. E essa decisão tem que ser feita antes, não pode ser feita no momento que você for investir para vocês não ficarem vulneráveis. Quando vocês forem fazer esse planejamento inicial, que aí sim vocês têm que dedicar um tempo, quanto que eu quero atingir ao longo do tempo, qual que vai ser a minha primeira submeta e quanto que eu vou investir mensalmente. Quando vocês estiverem fazendo este planejamento, junto vocês vão também definir quais são os investimentos que vocês vão fazer a partir de agora para aquele degrau. Então, assim, se você está para atingir os primeiros 50 mil, vai ter ações, vai ter Bitcoin, vai ter fundos imobiliários? Não, porque o motivo é reserva de emergência. Então, para a reserva de emergência, tem características para você atingir esse objetivo. Então, você não vai poder colocar em ativos de risco. Agora, num degrau maior, para você atingir os seus 100 mil, seus 500 mil, aí sim a gente vai colocando outras porcentagens de investimento para vocês diversificando a carteira. Mas isso tem que ser decidido a cada avanço de degrau, tá bom?
Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. A tomada de decisão deve ser rápida. Se sente perdido, não lembra por que está investindo. Então aqui é justamente o que eu falei, né? Que vocês definindo a porcentagem antes, vocês não vão ficar com dúvida no momento mesmo de investir. A tomada de decisão já foi feita antes com calma. Então, no momento que vocês receberem o salário, vocês já sabem, ó, tanto vai para isso, tanto vai para aquilo, a decisão já foi tomada. Então, isso é feita no planejamento com calma e não no momento do investimento. Isso ajuda e muito, gente. Vocês não têm noção como que isso vai ajudar vocês no momento mesmo de entrar no campo de batalha, de realmente investir, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe outro exemplo dessa organização inicial para vocês não terem que ficar decidindo aonde vai investir no momento que receber o salário. Isso daqui vocês têm que fazer antes, né, no planejamento. Então, nesse exemplo aqui, né, que eu dei para vocês, a pessoa está no primeiro degrau indo para a reserva de emergência. Então, todos os tipos de investimentos eles estão voltados para o quê? Justamente para ativos para reserva de emergência, tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe de como que deve ser esse tipo de investimento. Eu coloquei aqui os exemplos que estão disponíveis. Nesse caso aqui, ó, a pessoa está colocando 90%, então você coloca a porcentagem, tá? Então, 90% do valor dos 502, né, que é aquele valor de R$ 500 corrigido, 90% já vai para Tesouro Selic, que é onde ela quer colocar a maior parte da reserva de emergência. E aqui eu dei um exemplo colocando 5% em uma conta remunerada, um CDB de liquidez diária, porque ela quer experimentar outros tipos de ativos, quer ter essa sensação de diversificação mesmo na reserva de emergência, o que pode ser feito, tá bom? E nos demais está zerado aqui, ó, fundos imobiliários, ETF, BDRs, ações está zerado. Por quê? Porque não é o degrau adequado agora. Num outro degrau, que você já está, por exemplo, mirando para os 100 mil, mirando para os 500 mil, esses valores aqui não vão estar em tesouro direto, então aqui já não vai estar. Então você vai colocar um pouquinho, sei lá, numa conta remunerada para ter uma graninha para você fazer alguma coisa, então você já começa a distribuir esse valor em outros tipos de ativos. Você vai colocar uma porcentagem aqui em ações, uma porcentagem aqui em fundos imobiliários. Então, vocês entendem que para cada momento vai ter essa distribuição, né, de acordo com o valor que vocês querem atingir. Por isso que é tão importante vocês saberem que degraus que vocês estão e qual o tipo de investimento que vocês vão fazer. Isso deve ser feito antes, tá? Quando atingir o degrau dos 50 mil, muda tudo. Aí vocês vão fazer o planejamento para o próximo degrau. Atingiu 100 mil, você muda de novo, vai fazer a projeção para os 500 e tudo mais. E aí, os valores distribuídos vão ser diferentes de acordo com o degrau de investimento que vocês estiverem, tá bom? Controle mensal. Então, outro ponto que é muito interessante é vocês justamente anotarem o quanto que vocês investirem. Poxa, mas você não está falando que é os 502 reais por mês? Pois é, mas vai ter meses que você não vai ser fiel àquilo que você prometeu a você mesmo. E é de extrema importância que vocês anotem isso. Vou dar um exemplo com relação, por exemplo, a dietas. Vocês prometem que vão comer, sei lá, 3 frutas aos dias. Vocês comem as 3 frutas ao dia que vocês prometeram? Então, assim, às vezes você nem lembra. Não sei se eu comi. Ai, não, eu acho que eu comi. Hoje não. Então, vocês vão anotando. Não, a minha meta é 3 frutas. Ó, hoje eu comi uma maçã, hoje eu comi uma banana, hoje eu comi um mirtilo. Eu tenho que comer 5 verduras diferentes ao dia. Se você não anotar, você não vai saber se você está cumprindo, tá? Então, é importante vocês serem fiéis àquilo que te aproxima para vocês cumprirem a meta que vocês se comprometeram, tá bom? Então, anotar todos os meses aquilo que vocês realmente investiram. Colocar as marcações quando está abaixo ou acima da meta. Deixar visual o esforço de vocês. Por exemplo, quando for abaixo, vocês colocam vermelho, quando for acima, coloca verde e tudo mais. Entender o que aconteceu, se houve gastos, se houve descontroles, o que poderia ser feito. Tá? O que poderia ter sido controlado, o que poderia ter sido negociado, o que poderia ter sido postergado. Lembra, gente, vocês têm que ser fiel a esse comprometimento que vocês estão fazendo com o eu do futuro de vocês. Se vocês se comprometerem a colocar R$ 500 por mês e estão colocando 350,
Ah, mas é porque nesse mês tinha Prime Day lá da Amazon, então não tinha como não comprar um livro, não tinha como não comprar alguma coisa, uma pinga que estava em promoção, não tem como. Será? Mesmo se você tivesse comprado, o que você vai deixar de fazer para não deixar esse rombo no seu futuro? Né? Então, é esse tipo de coisa que vocês têm que ir analisando e vocês vão ver o quanto que a gente se auto-boicota com o nosso eu do futuro, tá bom? Então é muito importante a gente entender o porquê que a gente está deslizando, o porquê que a gente não está cumprindo o que a gente prometeu. Isso é muito comum com dietas. A gente promete, não, vou comer saudável, não vou comer hambúrguer. Ah, mas hoje é só sexta-feira, hoje é só sábado, ah, eu mereço, hoje é domingo. E já vai a semana, metade da semana comendo porcaria. Então, gente, é muito importante a gente ser fiel àquilo que a gente se comprometeu, tá bom? É, quando estiver acima, comemore, celebre, sinta-se feliz porque você está se esforçando a mais para o seu eu do futuro. E isso eu fazia muito comigo mesmo, gente. É muito gostoso a gente ver que a gente está se esforçando bastante, se esforçando a mais do que a gente se comprometeu. A gente está sendo fiel com a nossa palavra, porque aí sim a gente vai começar a ter construções, a ter realizações ao longo do tempo, tá bom? Aqui é o exemplo que eu trouxe para vocês de anotar, né, o mensalmente. Lembra que eu falei para vocês que tem que ser rápido, fácil. Isso pode ser num papel, numa folha de papel. Então, se vocês quiserem tirar um print para fazer na casa de vocês uma folha de papel, que eu fiz aqui? Primeiro eu coloquei assim uma projeção, como é Excel é mais fácil, eu fiz uma projeção ao longo do tempo, colocando esses R$ 500 por mês e sofrendo alguns ajustes de inflação, porque eu queria ver o quanto com o meu esforço eu conseguiria chegar aos 50 mil. Então, em que ano, tá? Mas isso não importa, isso é só um plus, não é o mais importante de tudo. O que que é importante? É justamente aqui, ó. Eu coloquei a meta R$ 500, eu vou anotar aqui, ó, mês de janeiro, ó, coloquei 450, fiquei no vermelho. Bem, o que que aconteceu? Analisa. Poxa vida, janeiro tem IPVA e EPT, eu me descontrolei, gastei a mais nas férias. Então, isso daqui já é um alerta vermelho para o quê? Para o próximo ano. No próximo ano eu não vou ficar colocando um monte de coisa, comprando um monte de coisa, um monte de presente para todo mundo. Eu vou tomar mais cuidado para ser fiel comigo. Então, vocês vão criando repertório para tomada de decisões para os próximos anos, tá? Fevereiro, ó, investi a mais, então em vez de 500 coloquei 550, março eu coloquei 520, abril eu coloquei mais, ixi, maio eu coloquei 490, deu um problema, meu carro quebrou, eu tive que ajudar o vizinho, coloquei a menos. E anota o porquê que vocês estão colocando a menos, tá? Vocês vão ver que muitas vezes vocês colocam a menos porque vocês fazem frequentemente alguma coisa que boicota vocês sempre, tá? Então, analisem o que que é isso, analisem aonde vocês estão torrando o dinheiro de vocês hoje, analise se isso está te aproximando de algo que realmente faça sentido, tá? Às vezes, gente, por exemplo, eu não coloquei R$ 500 porque eu peguei R$ 50 e comprei um livro que vai ampliar o meu repertório de pensamento. Isso às vezes pode ser um investimento bom. Você ter um insight melhor através de uma leitura, a leitura tem diversos benefícios, então isso pode ser algo bom. Agora, eu investi 490 em vez de 500 porque eu comprei uma pinga na promoção. Gente, assim, vale a pena realmente esse prazer que vocês estão tomando agora? Então, assim, é esse tipo de pesos e medidas que vocês têm que analisar, tá? O que que vocês estão deixando de fazer hoje para o seu eu de futuro? O que que vocês estão fazendo hoje que está te distanciando desse seu eu do futuro? Então, esse jeito aqui, com cores, de uma maneira bem didática, ó, verde, ó, faz de conta que eu tô aqui em junho, poxa vida, ó, metade do mês, metade do ano, a maior parte eu fui positivo. Eu quero ser positivo até o fim do ano. Então, isso vai criando também algumas coisas para vocês se tiverem uma automotivação para continuar na jornada. E veja aqui, ó, eu fiz aqui no exemplo do Excel, quanto que ficaria se eu continuar sendo fiel ao investimento até o longo do tempo. Ó, do nada eu vou conseguir juntar R$ 6.000. Ele vai ser a mais porque já vai estar investido
investido, mas o meu esforço foram R$ 6.000. Se você não tivesse feito nada, o quanto que você teria guardado? Provavelmente nada. Provavelmente esse dinheiro teria virado pó. Esse dinheiro teria virado uma viagem que você nem lembra, um restaurante que você foi no banheiro e já nem lembra o gosto da comida, alguma saída que você nem lembra com quem você foi. Então, assim, entenda que tudo que você faz hoje tem que estar ligado a coisas que vocês querem atingir, a coisas que vocês querem construir ao longo dos anos, tá bom? Então, esse tipo de análise, o planner muito simples, uma vez por mês vocês só vão anotar o quanto que vocês investiram, gente, é muito rápido e isso já vai ajudar vocês a terem um direcionamento se vocês estão investindo todos os meses, o quanto que vocês investiram e se vocês estão sendo fiéis com aquilo que vocês prometeram para vocês mesmos.